Ótimo. Queridos, boa noite a todos. É uma alegria para nós estarmos aqui, estamos com saudade dos irmãos. Então, a partir de hoje, em todos os domingos, nós teremos esse momento. Teremos esse momento devocional com nossas famílias, onde poderemos fazer o culto doméstico em casa, buscar a presença do Senhor. Eu coloquei mais cedo a liturgia que deve ser seguida. Esse momento agora é o momento da mensagem, mas é só você seguir o momento da liturgia, como nós já havíamos colocado aí, certo? Nos grupos da igreja. Eu quero ler com você a palavra de Deus, Marcos 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, diante da situação agônica que a nação enfrenta, que o mundo enfrenta, diante da pandemia do chamado coronavírus, muitos estão com medo, muitos estão apavorados, alguns estão chegando ali à beira do pânico. Mas nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, aqueles que confiam em Jesus Cristo, devem confiar e descansar no cuidado e nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Queridos, esse texto de Marcos 4, versículos 35 a 41, nos revela três grandes verdades, que nesses dias que vivemos, mais do que nunca, precisamos viver essas verdades da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nos versos 38 a 39, esse texto nos revela, versos 37 a 38, versos 37 a 38 nos revela o quão frágeis nós somos. Revela a fragilidade humana diante das tempestades da vida. Aqueles homens entram no barco para mais um dia de trabalho, eles eram pescadores, eles iam pescar. De repente, algo não previsto acontece. Uma grande tempestade furiosa, com raios, trovões, ventania, vem sobre o mar da Galileia. Os ventos arremetem com força sobre aquele barco. Aqueles homens começam a ficar apavorados. E ali aqueles homens certamente começam a pensar, olhando uns para os outros, um olhar de medo. Alguns já estavam ali entrando em pânico. Nós vamos morrer, nós vamos perecer aqui afogados no mar da Galileia. Os versos 37 e 38, queridos, revela a nossa fragilidade humana diante das circunstâncias da vida. Esse período que passamos, muitos estão pensando assim, que tudo vai acabar, muitos estão apavorados, muitos acham que vão morrer, o pânico, o medo se apodera de muitos. Mas nós, queridos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisamos descansar o nosso coração no cuidado de Jesus na nossa vida. Aqueles homens com medo buscam a Jesus, eles chamam Ele. Parecia que Jesus estava dormindo, mas não. Deixe-me lhe dizer, querido, Ele não está dormindo. Ele está atento a todas as situações. Ele tem todo o poder em suas mãos. Nós somos frágeis diante da vida, de algumas circunstâncias, mas o nosso Deus não dorme, Ele está atento a todas as situações. Em segundo lugar, esse texto nos revela, versos 39 a 40, que Jesus é o Deus que acalma a tempestade. Sim, querido, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo, você que está vendo e ouvindo nesse momento, esse vídeo, Ele é o Deus que
que acalma as tempestades. Uma única ordem dele, ele dá uma ordem ao mar, ele dá uma ordem aos ventos. O vento se acalma, o mar se acalma e tudo fica em paz. Basta uma palavra de Jesus e tudo será resolvido. Basta uma palavra dele, os ventos se acalmam, os mares bravios da vida, eles se acalmam. Jesus tem todo o domínio em suas mãos. Jesus tem todo o controle sobre a sua potente mão. Creia nisso. Coloque essa palavra no seu coração. Ele não está alheio a essa situação. Ele tem todo o domínio sobre ele. Essa tempestade vai passar. Essa pandemia vai embora. Temos que confiar nas promessas de Jesus. Ele continua sendo Deus. Lembre-se de uma coisa. A terra pode estar em pânico, mas o céu não. O céu não está em desespero, porque há alguém que governa todas as coisas. Confie em Jesus, querido. E em terceiro lugar, versículo 41. Esse texto nos mostra qual é a atitude que nós devemos ter diante de Jesus. Aquele que nos mostra que nós somos frágeis e que precisamos dele a cada momento. Aquele que nos mostra que ele tem todo o poder para acalmar a tempestade. Que atitude nós devemos ter diante dele? Temor e confiança. Aqueles homens olham uns para os outros e dizem: que homem é esse? Como é que isso foi possível? Para um homem comum, aquilo seria impossível, acalmar o vento e o mar. Mas Jesus estava naquele barco. Jesus estava na condução da história daqueles homens. Como Jesus está na nossa vida, como Jesus está na nossa casa, Ele está na condução da nossa casa. Nós devemos ter temor e confiança diante do Senhor. Temor, no sentido de saber que nada somos e dependemos dEle e confiamos nele. Confiança. Isso vai passar, a tempestade vai passar em breve. O Senhor revelará a sua voz gloriosa. Essa pandemia passará, querido. Então que Deus assim nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Senhor nosso Deus, nós clamamos a tua graça, a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa mensagem, sobre todos aqueles que vão ouvir esta mensagem, aonde esse vídeo for compartilhado. Que o Senhor nos ajude a entender que somos frágeis e que precisamos de Ti a cada momento. Que o Senhor nos traga a certeza pela Tua palavra que Tu és o Deus que acalma as tempestades. Essa tempestade passará, o Senhor revelará a Tua glória, o Teu domínio sobre todas as coisas. E que nós precisamos nos voltar diante de Ti em temor e confiança, pois Tu és o Senhor que governa, Tu és o Senhor, ó Pai, que tem o sustento, que tem o senhorio de todas as coisas em Tuas mãos. Aquieta o Teu povo, acalma o nosso coração, que possamos confiar em Ti, na pessoa de Jesus, no Teu cuidado sobre a nossa vida. Nós rogamos assim no nome de Cristo. Abençoa cada irmão, cada irmã. Traz da Tua graça, traz da esperança do Senhor ao nosso coração. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus e para a glória dEle. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos confiar e crer no cuidado de Jesus sobre a nossa vida. Deus abençoe a todos.